A paz do Senhor, estamos de volta. Tudo bem? Nesse momento, estamos entrando na reta final desse terceiro trimestre de 2021. Tema geral: plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A base é o segundo e o primeiro e o segundo livro dos reis. Muito bem. Nesse momento estamos na lição número 11. Já queremos mandar aqui um abraço e a paz do Senhor para os inscritos no canal e aqueles também que não são. Irmão Valdir, sua esposa, irmão Luiz Bernardo, irmão José Carlos, presbítero Denis, José Augusto e todos os irmãos e irmãs que nos dão a satisfação de serem inscritos no canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem. A lição de número 11 que trata do reinado de Ezequias, onde na lição número 10 nós estudamos o cativeiro de Israel, reino do norte. Após a morte de Salomão, houve a separação, onde fica o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino de Israel também é conhecido, nós vimos na lição passada, no livro de Amós, de Oséias, o profeta, em que o reino de Israel também é conhecido e chamado de casa de José, e também Efraim. Então, quando você lê no livro de Amós e Oséias, tratando de casa de José, está falando do reino do norte, do reino de Israel. E quando você vê também que está escrito se referindo a Efraim, muitas vezes está se referindo também ao reino do norte, o reino de Israel. Foi uma das coisas que nós aprendemos na lição passada, onde Oséias é o nome do rei e Oséias também é o nome do profeta. Na mesma lição, número 10, que nós estudamos. Então, o rei é Oséias e o profeta também. Não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes, distintas. Muito bem. Na lição de hoje, somente um resumo da lição, o reinado de Ezequias. Ezequias, filho de Acais, está no capítulo 28 do livro de 2 Crônicas. Diz assim a epígrafe: Acais é ímpio e os círios afligem-no. Veja mesmo. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Observe que lá em Judá, lá em Jerusalém, começa a reinar Acais, que é o pai do rei Ezequias. Só que Acais faz o que é mal aos olhos do Senhor. 19 reis do lado do norte foram ímpios, foram ruins. E alguns que reinaram no lado do sul de Israel foram alguns que fizeram coisa boa aos olhos do Senhor. Pode-se dizer que se salvaram alguns, entre todos. Pois bem, o que foi que Acais, reinando em Judá, fez de mal? Primeiro, ele se juntou, fez alianças, e quando estava sendo afligido por Israel e por também os sírios, ele foi buscar refúgio lá na Assíria, como rei da Assíria, não Síria, da Assíria. Muito bem. E o que aconteceu mais? Acais juntou os utensílios da casa de Deus e o fez em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém.
Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, que são altos. Altos, como já vimos na lição passada, são altares, lugares de adoração. Só que em lugares altos, nas montanhas, né? Possivelmente é chamado de altos, né? Por esta causa. Mas aonde se adorava a outros deuses, no mesmo altar queria se adorar ao Deus verdadeiro. E Deus não divide a sua glória com ninguém. O que foi que Acais fez também de ruim? Ele provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais, quando ele fez toda essa atrocidade, fechando a casa do Senhor, o templo, adorando a outros deuses e trazendo a adoração para dentro de Jerusalém, nos altos. Muita coisa ruim Acais ele fez. Serviu a outros deuses, foi ameaçado pelos sírios e por Israel, como já falamos, e em vez de pedir socorro a Deus, foi pedir socorro ao rei da Síria, a Síria. Ele adora os ídolos e deuses da Síria e abandona e fecha a casa do Senhor. Deus fica de fora, como lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde Jesus estava de fora de uma igreja e ele disse: eis que estou à porta e bato. Então, Acais, ele deixa Deus de fora. Ele fecha as portas, muito bem, para a adoração ao Deus verdadeiro. Neste cenário, onde está ocorrendo tudo isso, no versículo 27 do capítulo 28 do livro de 2 Crônicas, e dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Observe que ele não foi enterrado como rei. Na sua morte não teve honra, porque ele não estava mais sendo honrado e considerado como rei pelo povo. Que coisa, Muito bem. O certo é que neste caos completo entra em cena o rei Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas do Senhor. Observe que a providência foi essa. Quando ele pega o reino está com as portas fechadas, a casa do Senhor. Trouxe os sacerdotes, primeiro ele reparou as portas, consertou as portas, abriu o templo, trouxe os sacerdotes, os levitas, mandou louvar, preparar o louvor, restabeleceu o culto a Deus, que estava parado. E nesse momento, quando ele chama os levitas para louvar a Deus, ele diz: quero que vocês louvem igualmente ao tempo de Davi, ao tempo do sacerdote, na época de Davi, Natã. Eu quero que o louvor seja como naquela época. A Bíblia diz, o sacerdote não, o profeta Natã. Muito bem. O louvor tem que ser como o louvor de antigamente, quer dizer, não tragam inovação, porque Deus é o mesmo. Quem muda somos nós. A palavra de Deus
tudo passa, mas a Bíblia diz que a sua palavra permanece para sempre. Né? Então o louvor teria que ser o mesmo. Né? Lá no livro de, se eu não me engano, é no livro de Provérbios, capítulo de número, está aqui marcado, Provérbios, capítulo de número 22, o verso 28, o sábio Salomão diz: não removais os limites antigos que fizeram teus pais. Então, quando Ezequias entra em cena, ele diz: olha, vocês vão louvar, mas o tempo de Gate, o tempo de Davi, igualmente é o tempo de Natã. Né? Não remova os marcos antigos. Não precisa inovar, porque Deus não tem nova unção para dar. Isso é conversa. Deus não dá uma nova unção. A unção é a mesma, porque o Senhor não muda. Né? Ele pode fazer coisa nova na nossa vida, mas a unção é a mesma. Né? Muito bem. Partindo daí, você vai ver que Ezequias começa a fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Ele abre o templo, manda reparar as portas, manda os levitas purificar o templo, porque está sujo, está não somente empoeirado, mas está com altares, imagens, ídolos que não pertenciam àquele lugar. Purificar aqui é tirar tudo que está errado, tudo que está fora do lugar, tudo que está trazendo vergonha, né? A sujeira do pecado, a idolatria, tudo que não vem da parte de Deus está ali, não está no lugar certo, está no lugar errado, porque ali é para adoração ao Deus único e verdadeiro. Eles vão purificar o templo, vão limpar, tirar a sujeira, reparar as portas. Ezequias restabelece o culto, manda convidar o povo lá em Israel. Neste momento, eles rejeitam o convite e a história diz que eles vão zombar, vão rir, vão desprezar o convite. E como Israel não vem, né? Alguns zombam, e os que ficam lá são levados cativos. E Deus está protegendo Judá, porque Ezequias estava adorando e rendido aos pés do Deus Todo-Poderoso. Enquanto Judá estava adorando a Deus, Israel estava distante. E por permissão de Deus, o Senhor deixa eles serem levados cativos. E o rei da Síria toma conta. Muito bem. Quando o rei Ezequias faz tudo isso, estabelece a Santa Ceia, né? Ou a Páscoa, e tudo vai indo bem. E na lição, no tópico de número 1, o justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação, né? Ele reuniu os sacerdotes levitas e propôs uma nova aliança com Deus. Essa aliança incluía uma reforma radical no comportamento, na espiritualidade do povo, e o rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, estabelecer as ofertas, sacrifício, reunir os ofícios sacerdotais, né? Reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Muito bem. Tudo isso o rei Ezequias ele fez. Ele não se apartou de Deus, mas guardou os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés. Outra coisa, na purificação
dos lugares sagrados, com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e pontificaram a purificar, santificar a casa do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 29, versículos 3 ao 5, retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo. Um dia Jesus entra no templo, eles estavam ali fazendo algo de errado, comprando e vendendo, e ainda estavam no lugar certo da adoração, mas estavam fazendo coisas erradas. Jesus entra, não vamos entrar em detalhes, mas Jesus entra e diz: a minha casa não é covil de ladrão. A minha casa será chamada casa de oração. Então, restabelece o culto, sacrifício, purifica o templo. Agora vem uma adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. E ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo o Israel. Todo o Israel. Observe que ele manda chamar, né? Ele não quer que somente Judá esteja diante de Deus, mas ele também quer que todo o território, né, esteja diante do Senhor. Só que não aceitam bem o convite. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, né, Ezequias, sacerdotes, levitas, oraram pela cura e santificação do povo. Muito bem. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santificação, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Foi um impacto muito grande, né? Que ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas, os falsos deuses, né? Rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes, amém? Para este fim. Segundo ponto da lição, Senaqueribe invade Judá. E alguns dizem que ele não chega a invadir, chega próximo. Porque quando ele vai próximo a Judá, uma cidade de Judá, o rei Ezequias manda cortar o suprimento da água. Manda cortar, fechar, né? Ele manda cortar o suprimento de água para que o exército inimigo não se acampe ali e tenha um suprimento de água para estarem ali fortes. E ele manda cortar. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado cativo, no capítulo 18, e segundo livro dos Reis. Agora Senaqueribe, rei da Síria, a Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Porém, Judá estava de joelho, né? Israel estava afundado na idolatria. Nesse período aqui, Judá estava de joelho, estava adorando, estava cultuando, estava diante de Deus, tirando o que não prestava, jogando fora toda a sujeira. E há uma diferença de quando enfrentamos lutas e provações, quando estamos diante de Deus, em comunhão com Deus, e quando nós estamos em cima do muro, né? Sofremos ataques e estamos despreparados. O que foi que o homem de Deus disse? Aquele que beber água olhando atentamente, este serve para o serviço, para o trabalho. Mas aquele que beber água de todo jeito, como animal, sem observar, este não serve, né? Isto aconteceu, né? Lá na história de Gideão,
Muito bem. Senaqueribe, ele acha que vai conseguir, porque ele já conquistou muito território, quer mais, e vai mexer com o povo errado, né? Ora, Israel conseguiu, então Judá também, mas Judá estava, através do rei Ezequias, vivendo um grande avivamento, e estava de joelho, estava adorando ao Senhor, se converteram. Durante o cerco em Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento. Então ele mandou oficiais, mandou pessoas dizerem ao povo, sabe o quê? Que eles estavam perdendo batalhas, Israel foi levado, o povo de Deus estava enfraquecido porque o rei Ezequias mandou tirar os altos, né? Mandou tirar a adoração a outros deuses que havia ali, e veio com essa história de adorar ao Deus único e verdadeiro. Então a culpa da fraqueza de vocês é de Ezequias, né? Porque ele veio com essa história de adoração a Deus e retirar todos os deuses, os altares de adoração aos deuses pagãos, né? Como o seu propósito era abalar a moral do rei e o povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico para que o povo entendesse. Falaram na língua do povo para que o povo entendesse. Né? Muito bem, está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 10 ao 15. É tudo que ele disse. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo número 10. Está aqui na Bíblia Sagrada. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós? Que vos façais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os seus altares e falou a Judá, a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Porque quando havia um cerco, a fome se instalava no lugar, porque ninguém poderia sair e ninguém poderia entrar. Toda vez que há cerco, né, e o povo é cercado, a fome aperta, né? Consequentemente, a sede também. Então, foi isso que eles jogaram, dizendo, olha, e falaram em hebraico, para que o povo entendesse que por causa de Ezequias eles estavam sendo cercados e iam morrer, iam perder a vida, e a fome aperta e a sede também, porque ele disse que tem que adorar um Deus só. Aí, para botar dúvida na cabeça do povo, né? O temor do rei Ezequias. O rei, ele disse: não respondam nada. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se apoderou por toda a corte de Judá. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías, e a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas, né? Muito bem. O rei Ezequias foi consultar o profeta, o homem de Deus, e Deus deu uma palavra, através do profeta, uma palavra de vitória. Terceiro ponto, a oração do rei e o livramento do Senhor.
É muito interessante que, mesmo assim, porque ele gosta de atemorizar, né, o inimigo. Ele cerca, mandou cartas, não foi? Mandou cartas. E as cartas que ele mandou para afrontar o rei Ezequias e o povo de Deus, era carta também que atemorizava. E naquela época as cartas eram lidas na frente de todo o povo, né? Algumas vezes, algumas cartas, algumas declarações, e o povo se atemorizou mais. Porém, consultaram a pessoa certa, o homem de Deus. A palavra foi de vitória. Quando Israel estava cercado diante do Mar Vermelho, montanha de um lado, montanha de outro, atrás o exército de Faraó e na frente o mar. Não tem saída, vírgula, porque Deus abre um caminho novo para o povo passar. Estão cercados diante do mar, mas Deus tem um caminho que eles nunca passaram. Aí Deus vai abrir para que eles passem. No capítulo 15 do livro do Êxodo, já encerrando aqui, capítulo número 15, se eu não me engano, capítulo número 15 do livro do Êxodo, para amarrar aqui a informação, não é verdade? Para não ficar dúvida, capítulo número 15 e o versículo número 9 do livro do Êxodo. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os seus despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. No cerco, lá em frente ao mar, o inimigo dizia: eu vou matar, vou perseguir, vou destruir, vamos voltar a ser escravos. Perseguirei, aí Deus dizendo: você persegue, mas não alcança? Muito bem. O temor do rei Ezequias o levou a adorar a Deus e a buscar a palavra do profeta, a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias para intensificar ainda mais é o terceiro tópico, sua estratégia do medo. O rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Segundo as Crônicas 32:17, a mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou as cartas diante do Senhor. Quando o teu inimigo, aqueles que te perseguem, te afrontarem, apresenta diante do Senhor. Não lute com as tuas armas. O rei Ezequias pegou aquelas cartas ameaçadoras, atrevidas, e disse: estão mexendo com a menina dos olhos de Deus. Olha, Senhor, quando nós apresentamos ao Senhor, Ele toma as devidas providências. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que ele estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. O anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe foi horrível, porque quando o exército, os que estavam acordados ou dormindo, despertam que vê aqueles monte de soldados, 185.000 mortos, eles fogem com medo. Foi o que aconteceu. Foi o anjo do Senhor. Sem Ezequias levantar nenhuma arma, Deus tomou a frente. Quando você está de joelho, quando você está buscando, se humilha diante de Deus, Deus peleja as nossas guerras. Né? E o rei
Senaqueribe ficou tão atemorizado. O aperreio foi tão grande que eles fugiram e o fim dele foi ser morto por 2 filhos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 31, foi um fim cruel. A vergonha foi grande, né? Porque Israel não mexeu uma palha fisicamente, mas no mundo espiritual acontece muita coisa que nós não vemos. Então a vitória de Deus, somente um anjo. E encerrando já, falando da doença do rei Ezequias, você vai ver que quando ele adoece, né, ele vira para a parede e começa a buscar o Senhor. Olha, quando o rei Ezequias adoece, não é porque ele está fora da comunhão com Deus. Não. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, ele adoeceu, né? Mas, na realidade, o rei Ezequias, ele estava vivendo naquele período onde a batalha foi ganha, né? Onde logo após o Senhor fala com ele, ele pede para que volte o relógio de Acaz, para que o relógio volte 10 graus, para que o tempo volte, né? E é um grande milagre da parte de Deus. Lá na frente ele vai ficar um pouco soberbo, né? Porque a Bíblia mostra tudo, mostra que o homem foi temente ao Senhor, mas também mostra as suas fraquezas e suas falhas, assim como Davi, né? Moisés e outros, né? Muito bem. Quando o profeta diz, põe em ordem a tua casa, esta casa aqui não está querendo dizer a sua vida somente. Está querendo dizer que ele teria que deixar tudo preparado para que alguém assumisse no seu lugar. Porém, se a gente olhar direitinho a história, nós vamos ver que ele não tinha filho. Quando ele assume o reinado, com 25 anos, a Bíblia diz que ele vai reinar 28 anos. Se ele vai reinar 28 anos, né, sobre Judá, e ainda não tem, na época da sua doença, possivelmente não tinha filho para deixar ele. E Deus, eu vi um comentário e eu achei interessante. Deus estava querendo dizer para ele, põe em ordem a tua casa. Ele disse, Senhor, que casa? Se eu não tenho filho para que reine após mim, porque era de pai para filho, né? Põe em ordem a tua casa. Segundo o comentarista que ouvimos falar, e eu gostei muito, ele disse que Deus estava dizendo, você fez tudo certinho, você restabeleceu o culto, mandou tirar a sujeira do templo, né? Mas você não pensou em você, você não pensou em constituir uma casa, uma família, deixar herdeiro para o trono. Aí ele vira para a parede e diz, Senhor, né? Começa a falar com Deus. Como é que eu vou deixar minha casa em ordem? Como é que eu vou deixar alguém para assumir logo após a minha morte? Aí o Senhor diz a ele, Isaías, volte e diga a ele que ele vai viver mais 15 anos. Ora, quando Ezequias morre, ele morre, e quem assume o trono é o seu filho, Manassés. E Manassés assume com 12 anos de idade. E dá para a gente tirar por aí. Se Manassés assume com 12 anos de idade, é porque na época em questão, possivelmente ele não tinha filho. Deus deu tempo, acrescentou 15 anos para que ele tivesse um filho.
Aí a casa ficou em ordem. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus. Amém.